neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm. Mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrar
preciosos, receber a recompensa de profeta, logicamente, segundo o que Jesus Cristo afirma, é para quem recebe um profeta na qualidade de profeta, não simplesmente na qualidade de um pregador, de um homem de Deus como os demais, mas é para quem recebe o profeta na qualidade de profeta. E uma das recompensas de profeta é enxergar as coisas de Deus, passado, presente e futuro. Um dia, Isaías se pôs de pé e viu uma virgem conceber e dar à luz um filho. E esse filho ser pai da eternidade. Ora, um filho sendo pai da eternidade, príncipe da paz, vê, como pai, ele é pai da eternidade, como filho, ele é príncipe. Ele viu esse filho forte, poderoso, com esse nome maravilhoso, mas ele viu também a esse filho no madeiro, no Calvário, desprezado. Ele o viu como um homem de dores, de trabalho e de dores, tomando sobre si as nossas iniquidades, tomando sobre si os nossos pecados, tomando sobre si as nossas doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é mensagem de profeta. Isso é visão de profeta. E aqueles que têm esta visão como Isaías teve, têm a recompensa de serem curados, de serem salvos, de serem abençoados por Deus. Isto é uma recompensa de profeta. Mas muitos conseguem enxergar a cura, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E até mesmo enxergam que Ele é o nosso Salvador. Mas não podem ver o milênio, não podem ver as coisas futuras. Porque se pudessem vê-las, viveriam por elas. Não viveriam pelas terrenas, mas sim por aquilo que estavam vendo. Os profetas viveram por aquilo que eles viram. Eles deram suas vidas por aquilo que eles viram. Mas o fato que nos chama a atenção nesse instante é este que o profeta destaca na era de Pérgamo, na sua mensagem à era de Pérgamo. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Eu gosto muito que a coisa fique bem entendida. Ele, você já sabe de quem se trata. Ele, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, do Senhor Jesus. Porque ela, Maria, né, aceitou sua palavra para ela. 720 anos antes, um profeta se pôs de pé e viu que uma virgem conceberia. E quando aquilo veio para uma moça que não era a Miss da cidade, nem da nação, nem do universo de então, mas era uma jovenzinha pura, santa, comprometida com um viúvo, um velho chamado José.
já havia dado sua palavra, portanto estava casada com ele, embora não tivesse ainda tido uma união consensual com ele. Ela era virgem, como todas as filhas de Deus se casam. Então, o que aconteceu? Quando aquilo que o profeta viu, 720 anos antes se cumpriu, quer dizer, veio ao seu tempo de cumprimento, o profeta da agora, desta era, diz: ele cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Ela aceitou o cumprimento do que o profeta viu. Isso é glorioso. Oxalá que a igreja pudesse pensar nisso, se ela pudesse aceitar, como Maria aceitou, aquilo que está escrito a seu respeito. Porque, caso contrário, ele não poderia cumprir naquele tempo o que estava escrito a respeito dele, porque ele precisava de um ventre. Ele precisava de nascer de uma virgem para cumprir o seu propósito. E ela fala da igreja. E oxalá que a igreja conhecesse o tempo da visitação de Deus e não ficasse sempre contando e se gloriando do que Deus fez e do que Deus vai fazer, mas dando glória a Deus também pelo que Ele está fazendo no presente. Ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Segundo a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pensemos no tempo e o propósito de Deus em relação às suas dispensações, em relação às eras da igreja. E veja se a igreja pode aceitar o que Deus tem falado, prometido para ela, para se cumprir agora, nesse presente século, neste momento que estamos vivendo. Em Malaquias 4, versos 5 e 6, nós temos a promessa de Deus, do Senhor, para se cumprir agora. Em Mateus 17, verso 11, Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então eles jogam Elias, rejeitando o cumprimento dessa promessa, só sobre João Batista. Joga esta escritura sobre João Batista. Mas isso por falta de entendimento do cumprimento das escrituras em seu devido tempo. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem ele escolhe. A filha do sumo sacerdote podia dizer: eu é que tenho que ser a mãe de Jesus. Eu é quem vou conceder. Mas ele teria que vir de uma maneira toda formal, social e religiosa. E aquilo não estava no plano de Deus. Aquele não era o propósito de Deus. A virgem que conceberia não seria a filha do sumo sacerdote, como não seria também a grande igreja tradicional da era. A igreja que conceberia a mensagem de Elias seria formada de pessoas simples, humildes, cujas cabeças não estão marcadas com a marca da besta, cujas cabeças não estão cheias de interpretações teológicas, intelectuais. Um recipiente cheio de uma coisa não pode caber outra. Isso é para quem está, numa linguagem popular, vadio, viúva. Se Ruth não fosse uma viúva, ela não poderia casar-se com Boaz. Se aquela viúva não tivesse o seu marido morto, ela não poderia receber Elias. E mesmo se Raabe não fosse uma meretriz, ela não teria recebido os espias de Deus.
E por último, não teria se casado com um grande general Salmão, de onde viria Jessé, Davi, a semente de Jesus Cristo. Isto te faz pôr a mão no queixo, não é? Isto é verdade. Eu também fico admirado dessas coisas. Mas isto é recompensa de ter aceitado um profeta na qualidade de profeta. Posso ver estas coisas como você também pode ver, porque primeiro um profeta viu. Ele viu estas coisas e tem nos mostrado através desta mensagem que nós nos oferecemos. Está certo assim? Portanto, Deus pôde cumprir a sua palavra naquele tempo. Pôde cumprir Isaías 9, verso 6, porque ele encontrou a virgem, porque ela aceitou a sua palavra, porque ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Há um tempo para todo propósito, e somente Deus pode nos colocar ao par do seu tempo, do tempo de Deus. Mas ninguém pode. Pedro nunca teria dito: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, se o Pai não o tivesse revelado. Jesus disse: não foi a carne, não foi o sangue. Como Paulo disse: eu não recebi de carne de homem algum, não foi a carne nem o sangue. Não foi a carne nem o sangue, não foi homem algum, não foi interpretação alguma. Não foi sumo sacerdote quem te mostrou o Cristo, mas sim meu Pai que está no céu. Somente um profeta poderia levantar, estender o seu dedo indicador dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Deus poderá revelar esta mensagem que nós estamos pregando. Mas uma coisa é certa: quando ela encontra a pessoa indicada, ninguém impede. Aquilo desce no coração, como desceu no coração de Maria, e a palavra se cumpre em sua vida. Apocalipse 7, verso 10. Está escrito: mas nos dias do sétimo anjo, do sétimo mensageiro. Você tem que sempre lembrar de Apocalipse 5, um cordeiro sangrento com 7 pontas, com 7 olhos, com 7 Espíritos de Deus, que são 7 Espíritos de Deus, para enxergar. Os 7 olhos é para enxergar, são 7 mensageiros. Não é que Deus tem 7 Espíritos. Isto é cegueira se não for visto dessa forma. 7 mensageiros. E o 7º anjo é o 7º mensageiro. Mas nos dias do 7º anjo se cumprirá todo o segredo de Deus quando ele tocar a sua trombeta. Sua trombeta é a sua mensagem. Nos dias, quer dizer, no tempo da mensagem do 7º anjo. E o 7º é o perfeito. O 7º é a conclusão. O 7º é a última trombeta. Nós temos o alarido, esta mensagem de Deus. Alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Em Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, verso 16, por aí assim, nós encontramos isto. Mas o que faz um alarido? É uma mensagem, é uma trombeta também. O que faz uma voz? É uma trombeta. E aquela trombeta chamava a Israel para o jubileu, chamava para uma festa. E essa trombeta está chamando a noiva para o jubileu, está chamando para as bodas do Cordeiro. O que você está ouvindo não é uma coisa mesclada, interpretada, manufaturada entre 4 paredes. O que você está ouvindo é recebido diretamente de Deus, dado a um profeta no seu devido tempo. Agora vamos guardar isto. Isto deve ser destacado. Cada mensagem você deve guardar uma coisa como uma estaca dentro de você. Ele cumpriu naquele tempo o que estava escrito em Isaías 9, verso 6. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela, Maria,
aceitou sua palavra para ela. Então veio a recompensa dela aceitar aquilo que o profeta viu. Oh, igreja, pare um pouquinho. Irmãs, irmãos amados, pare um pouquinho. A bênção maior para ser contada a não ser esta? Você disse, mas Maria enfrentou escárnios. Maria enfrentou até ser repudiada e então pela lei ser apedrejada. Está certo, mas Deus cuidou dela. E o propósito do Senhor se cumpriu através dela. Oxalá que cada um que esteja me ouvindo nesse instante pudesse dizer: cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu creio em Malaquias 4, versos 5 e 6. Eu creio em Mateus 17, verso 11, que o tempo ali está no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Elias já tinha vindo, disse Jesus. Elias já veio. E não receberam, e ninguém viu, e nem mesmo vocês viram. João Batista não veio restaurar coisa alguma. Ele não veio restaurar, ele veio como anjo da aliança. Ele veio entre um pacto e o outro. Ele veio para fazer a ponte do Velho Testamento com o Novo. Então, como profeta do Velho Testamento, ali estava, os profetas durariam somente até ali, até João, a lei. Mas Jesus disse: eu vos enviarei profetas, e vocês os apedrejarão, vocês os rejeitarão. E o próprio Jesus Cristo foi um profeta da graça. E o próprio São Paulo foi um profeta aos gentios. Ah, mas os profetas duraram somente até João. A lei e os profetas. Eu digo, a lei acabou? Não. A lei é imutável. A lei não acabou. A lei não acabou ali. Ela simplesmente foi cumprida por Jesus Cristo para nos dar graça. Pela graça nós podermos cumpri-la de uma maneira muito mais fiel, de uma maneira muito mais correta, de uma maneira que não é legalista, mas sim pelo próprio Espírito. Tendes ouvido, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar uma mulher no seu coração já adulterou com ela. Ficou mais difícil do que na lei, porque na lei ninguém podia dizer: você cobiçou a mulher. Você olhou e cobiçou-a. A lei condenava quem cometesse o ato. Aqui nós temos uma força muito maior, temos uma recompensa muito maior. Mas como se pode enxergar estas coisas? Como se pode ver uma virgem conceber? Isto é loucura. Como se pode pensar que Deus enviaria um profeta nesta era? Em todos os tempos passados, nenhum deles foi reconhecido pelo sistema religioso do dia. Depois que passa o tempo, eles canonizam os profetas de Deus. Eles os chamam de santos, mas na era, no tempo em que eles se manifestam, eles os matam. Eles matam e depois dizem que são seus santos. Como a história não nega, ela matou, ela derramou sangue dos santos de Deus, e hoje ela os canoniza, dizendo que são seus santos. Vocês podem ver isto à luz da palavra, à luz do Espírito Santo. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Aceite agora, para você individualmente. Se há um anjo te falando, está aqui. Esta voz é uma voz mensageira. É, portanto, um anjo do Senhor. Um anjo quer dizer um mensageiro. E Deus te abençoe quando você diz: cumpre em mim segundo a tua palavra, ó Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vem